Mas o que eu quero que vocês, meninas, entendam? Que Deus, ele trabalha na nossa dor. E ele trabalha no processo, na dor. Fala, gente! Mais um Teste Café começando. Que alegria te receber. Mais uma quarta-feira, mais um dia que você está aqui juntinho da gente. E você que é a primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio mais e fazer parte dessa família com a gente, tá? Então é o seguinte, deixa eu falar para você. Toda quarta-feira sai um episódio de pessoas comuns com histórias extraordinárias em Cristo, porque Cristo Jesus é o centro de tudo que vivemos e que somos, tá certo? Então, hoje quem tá comigo aqui, minha convidada de honra, é a Maria Eduarda! Até que enfim, hein? Até que enfim! Chegou o grande momento dela contar o testemunho dela. Amém. Gente, eu nunca vi alguém tão empolgada, tá? Agora multiplica, é ela, com certeza. E que alegria te receber, seja muito prazer bem-vinda. imenso. Eu creio que esse episódio vai representar um novo tempo na sua vida. Tipo assim, ó, tu vai contar o teu testemunho para viver novo. Um novo de Deus. Amém? E aí, de onde vem a Duda? A Duda, ela vem de uma menina muito extrovertida, ao mesmo tempo tímida, que passou por muitas coisas na adolescência e na infância também. Eu tenho uma frase comigo em que eu levo ela há muito tempo. Só se vive o propósito. Só se vive o propósito. Se suportar o o processo. E assim, é um trava-língua, mas sim. Eu levo sempre comigo. Quando eu tinha 13... Esse é o marco da minha história. Com 13 anos de idade, eu sofri um assédio sexual. Vou botar um assédio sexual. Onde me marcou até hoje. Me marca em muitos pontos. Me marca quem é a Maria Eduarda hoje. E... Ai, meu Deus. É que é difícil falar, É difícil. Claro. Mas eu botei os pontos com o papelzinho. Organizado. Mas o que eu quero que vocês, meninas, entendam? Que Deus, ele trabalha na nossa dor. E ele trabalha no processo, na dor. Tem alguma música também que fala muito sobre isso, que é da Isadora Pompeu. O processo que vai me curar a ferida, eu deixo tu, Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. E com 13 anos de idade eu passei por esse processo. Eu aceitei muita coisa ao decorrer e eu me culpei muito durante muito tempo. Eu me sentia suja, impura. E por muito tempo, assim, Cristo foi ministrando no meu coração. Eu acredito que tudo nessa vida que a gente passa tem um propósito. E o propósito muito maior não sou eu, é Jesus. Amém. E por ele ter permitido, hoje eu digo, eu sou muito grata por ele ter me permitido passar por aquilo dali, porque se eu não tivesse passado por aquilo dali, eu não teria o entendimento no qual eu tenho hoje, eu não seria tão madura nesse sentido no qual eu me sinto hoje. E essa questão do assédio, ela vem desde criança. E eu não entendi o motivo. Eu fui viciada em pornografia durante muito tempo. Até eu entender o iceberg de tudo isso. A maioria das mulheres abusadas e assediadas tem uma porcentagem muito grande no Brasil. E essas mulheres têm o índice de ser viciada em pornografia. Muitas conseguem superar, mas muitas não. E Jesus, por muito tempo, ele ministrou no meu coração. Toda vez que eu caía, eu me sentia muito mal. Muito mal. Com 17 anos foi onde eu botei a pedra naquilo dali. Não foi a pedra, foi o fogo. Porque eu queimei e eu botei água por cima. Amém. Foi onde eu fui livre de tudo aquilo dali. Foi onde eu me senti purificada de dentro para fora. E foi onde o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Teve perdão. Claro. Teve muitas renúncias. E ao aceitar as coisas, começou... Ai, pastora. A Maria Eduarda, ela sofreu muito. E o processo da Maria Eduarda, ele foi muito doloroso. Como menina. Esse assédio com 13 anos de idade, no qual eu me senti muito exposta, causou muita ferida. Muitas feridas. E hoje, falando em voz alta, eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Amém. Em todos os detalhes. Porque Deus não
Deus não permitiria eu estar aqui hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Não teria passado por um relacionamento totalmente conturbado, que eu namorei uma vez só. Um relacionamento totalmente conturbado por conta da aprovação, sabe? Porque eu tentava provar pra mim que eu estava curada daquilo dali. E nem sempre é assim que funciona. Hoje eu digo, eu sinto muito o ministrar de Deus no coração. Tem o pastor mesmo pregou num domingo sobre Isaías 1:19, que fala sobre brancos... Ai, calma. Do escarlate. Do escarlate. Do nosso pecado como... Dos nossos pecados. Escarlate, mas Deus transformaria em branco como a neve. E eu me senti muito branca. Aleluia. Porque a pornografia, ela te suja. E não só o teu corpo. Porque por mais que tu tome banho, aquilo dali não sai. E ele fica impregnado na tua pele. Sim. E é mais vicioso do que qualquer droga que existe. Que cocaína, que maconha, que tudo. E aquilo dali, hoje eu digo, meu Deus, o quanto não me reprimo, mas eu evito, sabe? Livros com hot, filmes onde tem muitas cenas explícitas. E por conta, para não voltar nas dores do passado. Tá dando pra entender? É literalmente fugir da aparência do mal, né? Tipo assim, se eu sei que essa é uma fraqueza, eu não devo brincar com a minha fraqueza, porque eu sou humano. Eu preciso fugir da aparência do mal, eu preciso fazer outra coisa. O arrependimento é literalmente uma mudança de rota, né? Então, se eu não mudo de rota, eu vou ficar eternamente naquela mesma situação, no marasmo do pecado. E vai continuar me manchando, eu vou continuar me sentindo incapaz, vou dizer, puxa, falei de novo com Deus, e aí vem a culpa, daí vem milhões de outras coisas, né? Então eu vejo que, na verdade, só o fato de você estar conseguindo falar a respeito, isso já diz muito, porque existem muitas falácias de pornografia masculina, mas é pouco falar das mulheres que realmente são viciadas em pornografia, e exige muito, e geralmente começa na adolescência mesmo, né? Ali naquela transição de pré-adolescência e adolescência, e de fato eu por ser pastora de jovens, eu atendi muitos casos. Muitos casos. Eu tive problemas também em uma época. Então, tipo assim, a gente vê que a gente não está isenta disso. Então, se de fato eu não mudo a minha mente, dizer assim, eu não aceito mais isso na minha vida, eu vou viver o novo de Deus, eu não vou brincar com o pecado, eu vou resistir ao diabo, né, pra ele fugir de voz ali. Mas, cara, eu não vou brincar com isso não, porque senão eu vou cair. E isso é pra vida toda. Isso em todas as áreas da vida, porque às vezes a gente acha assim, estou manchado por causa da pornografia, mas não é só isso, e a fofoca, e a gula, e todas as demais outros pecados que também às vezes vêm e nos aprisionam para que a gente não viva aquilo que Deus tem para nós, né? Mas eu tô sendo muito corajosa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já era cristã nessa época? Já. Já? E você, né, uma dúvida minha, acho que a gente nunca se indagou isso, tu alguma vez culpou a Deus por esse assédio ter acontecido com você? Muito. Isso te atrapalhava a ter relacionamento com Deus? Como é que No caso, eu sempre fui uma menina de oração. Tá. Tudo que eu faço na vida é a base de oração. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei hoje foi a base de oração. E uma das coisas em que eu digo... Eu sempre perguntei pra Deus, por que eu? Eu não sou capaz. Não sou capaz de evangelizar, gente. Eu nunca me senti capaz nem de transmitir o amor de Deus para outras pessoas. E eu sempre fui muito insegura com isso. Muito. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Mas chega nesse ponto, eu já não consigo me expressar da forma que eu quero me expressar. E eu me culpei muito, durante muito tempo. E eu culpei a Deus. Porque a minha família, meu pai, que era uma referência pra mim, ele me culpou daquilo. E por muito tempo eu dizia assim, mas Deus, eu passei por aquilo. Sabe? E eu não conseguia liberar perdão. Eu fui liberar perdão no dia 3 de agosto de 2023. E pro assediador. Mas no dia 7 de setembro, dia 8 de setembro, já tava dia 7 mais da meia-noite, assim, sabe? Então, mais pro dia 8 de setembro foi onde eu descobri o iceberg de tudo aquilo dali no qual eu vivia. Por conta da pornografia, do que eu aceitava, dos mínimos, sabe? Como é que eu posso dizer? O mínimo é em questão de tratamento. Sim, sim. Eu fui feminista, pastora. Eu fui do feminista ao extremo pra me tornar agora uma serva.
No caso, eu sempre fui serva, porque eu sempre tive um prazer imenso de servir. Sim. Mas no meu Agora coração... de Deus, né? Agora, tipo, de Deus, assim, Sim, ó. sim. Olha, pensa, foram processos intensos e uma adolescência, assim, muito conturbada. Muito cheia de culpa e amargura. Porque quando a gente vai nos culpando tipo, e se vitimizando por aquilo dali, a gente acaba se tornando amarga, sabe? E eu fui muito retraída, até em questão de relacionamentos. O meu primeiro relacionamento, ele aconteceu mais por uma aprovação minha. Tipo, eu consigo me relacionar com outras pessoas. Não vai ser por conta de um cara em que não soube entender o meu não, que eu vou me retrair, sabe? Quando eu conheci o abençoado, eu senti uma certeza muito forte. Mas foi uma insegurança mais forte ainda. E mesmo assim eu permaneci naquilo dali. Foi um tempo assim de muita... Foi muito conturbado. E me gerou muitos traumas depois. Mas eu, novamente digo, eu sou muito grata a Deus por eu ter passado por aquilo dali. Amém. Porque se eu não tivesse passado por aquilo dali, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não teria vivenciado tudo quem eu sou hoje, sabe? E muitos foram por conta do assédio, foi por conta deste pilar. E é triste, pastor. Mas hoje, Pra honra e glória do pra Senhor, honra e você glória tá do vivendo Senhor, os eu tô vivendo os propósitos dele. propósitos. Amém, eu creio nisso e eu quero dizer, né, quem sabe você tá assistindo aí e às vezes você tá nessa situação de ainda, pastor, aconteceu algo tão terrível comigo que eu não consigo perdoar. Quero dizer pra você que ou você perdoa ou você adoece. Por que eu vou falar isso pra você? Porque um dia eu precisei ouvir essa frase que é tão impactante. Como assim eu vou adoecer? A gente morre porque assim, ó, quando você não perdoa, você tá tomando café da manhã com uma pessoa que você tá com raiva, você almoça, você janta, você tem uma vida dois ali. E quando você, de fato, libera o perdão, você tá dizendo literalmente assim, Senhor, eu não quero mais ser escravo do pecado, não quero ser escravo dessa pessoa, não quero ser mais vítima dessa situação, ao contrário, eu quero tomar as rédeas da minha vida e viver o que tu tens pra mim. Porque literalmente você, quando você perdoa, você não tá dizendo assim, o assediador é o abusador, o que te fez mal, que te caluniou, que te traiu, que te fez algo mal, está certo. Tu não tá validando o ato daquela pessoa quando você perdoa. Você tá literalmente dizendo assim, eu sou livre. Eu sou livre dessa pessoa, eu sou livre dessa situação que aconteceu. Aconteceu, mas já foi no passado, mas eu perdoo para que eu possa viver o novo de Deus, né? E é muito difícil mesmo, é muito difícil, mas perceba que um abismo vai chamando outro abismo. Ela sofreu assédio depois, né? Pela amargura que aconteceu ali, entrou num relacionamento frustrado, depois a pornografia, depois não sei o quê, e uma coisa vai chamando outra, porque é isso que o pecado faz, ele vai nos aprisionando, ele vai nos colocando em lugares que a gente nunca imaginou viver, né? Mas agora vamos falar de coisas boas, né? Após todo esse processo, agora, porque tu falou, né? Para viver o propósito tem que suportar o processo. E como que é o propósito hoje? Gente, o propósito... Ai, é lindo. Porque hoje eu tenho muitas amizades meninas e assim como eu tenho amizades masculinas, né? Mas hoje eu sou uma referência para as minhas amigas. Por ter passado pelo que eu passei, por ter vivido o que eu vivi, e hoje elas me tomam como exemplo. Porque tu conseguiu superar. Porque eu superei. Amém. E fala muito sobre o perdão. Até eu tava comentando, né, que eu sou muito grata às pessoas que fizeram eu sofrer. Porque, gente, não é fácil vocês... O evangelho ele não é fácil. Não é fácil você amar um traidor. Não é fácil você amar um pedófilo. Mas mesmo assim, são pessoas que têm histórias atrás também. E é bom liberar perdão para essas pessoas. Liberando perdão, essas pessoas conseguem seguir, conseguem fluir, sabe? E elas encontram Jesus. Eu digo isso porque o meu pai, depois que eu perdoei ele, meu pai ele se martirizou muito. Porque ele não entendia o motivo da minha amargura com ele. E depois que eu disse, pai, eu te perdoo, pro meu pai foi mais difícil ainda perdoar Do que o abusador. o abusador. Só que tinha uma história muito além disso, sabe? E o propósito hoje disso tudo, Jesus, ele te restaura na dor. Amém. Jesus, assim como eu botei aqui,
A graça dele sustenta você no processo e restaura você no processo. E o processo, ele nasce, e o propósito, ele nasce através do processo. Então eu precisei passar por esse processo para entender o amor de Deus e que eu era capaz de passar por aquilo dali através da graça dele. Da graça dele. Da graça dele. Eu fui salva. E o perdão... Gente, perdão é cura. É cura. O perdão, ele é cura. Aleluia. E nós vamos ler então um versículo aqui, que está lá em Romanos 8, versículo 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que esse Amém. versículo? Porque tudo aquilo que se torna ferida hoje, amanhã ele pode se tornar um testemunho. E por experiência. Foi uma ferida forte. Mas hoje é um testemunho que vai edificar a vida de outras mulheres. Aleluia. Que através daqui vai gerar cura e perdão para outras mulheres. O auto perdão. E esse versículo me tocou muito forte. Amém. Quero dizer que foi uma alegria te receber. Eu sei que é a primeira entrevista de muitas que nós vamos ter. Amém, eu recebo. Porque esse foi um pontinho de muita coisa que ela já viveu, né? Eu, como pastora, eu sei disso. Mas só o fato dela ter conseguido abrir isso aqui, eu vejo a força que Deus está dando, a alegria, né? De poder vivenciar os propósitos de Deus. E que alegria tudo, que você possa ser uma voz nessa geração. Amém. Uma voz para essas meninas que estão te vendo como uma referência, que você continue sendo essa referência de Jesus na vida delas. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada também aos nossos patrocinadores. E eu te espero na próxima quarta-feira, às 10h da noite. Deus abençoe você. Até o próximo Tchau!